quero te convidar nesta manhã, do coração para o coração, para que possamos fazer um momento de confissão de pecado. Talvez você nunca tenha visto isso. A gente tem um momento de confissão de pecado. E nós estamos aqui para confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E é uma verdade. Então, aqueles irmãos que vão confessar os seus pecados, que estão aqui nesta manhã, eu já estou aqui para confessar os meus. Eu quero convidar aos irmãos que têm a mania de ser fofoqueiro, que fique de pé nesta hora. Vamos confessar os nossos pecados. Os irmãos que têm uma mania de ser fofoqueiro, de falar do outro irmão, de falar da igreja, de falar do pastor, fique de pé agora. Ninguém. Do coração para o coração. Ninguém. Você que tem o espírito, eu não vou dizer o espírito, mas a mania de ser fofoqueiro, de falar mal da sua igreja, fique de pé. Confesse seu pecado agora. Você que tem a mania de falar mal do seu pastor, que acha que o seu pastor faz tudo errado, fique de pé agora. Confesse. Você que tem a mania de falar dos irmãos, um dos outros, dos líderes, vamos fazer esse exercício, vamos ficar de pé agora. Quem tem essa mania, por favor, fique de pé. Ninguém. Só aqui na igreja eu tenho 6 anos caminhando para 7. Mais 2 anos eu fiquei na Éden. Nós temos caminhando para 10 anos de ministério pastoral. E desses 10 anos, ninguém chegou no meu gabinete para dizer: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu tenho uma mania de ser fofoqueiro. Eu tenho uma mania de falar dos outros. Eu tenho uma mania de falar mal da minha igreja. Eu quero que o senhor ore por mim agora. Nenhum. Ninguém nunca chegou no meu gabinete para pedir esse tipo de oração. Ninguém. É muito difícil as pessoas reconhecerem essa mania dentro de si. Mas essa mania, ela só vai ser tirada da sua vida quando você reconhecer e confessar esse pecado diante de Deus. Aí sim, essa mania você vai parar. Porque a Bíblia diz: aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Deu para entender isso? Mas, nesta hora eu quero te convidar, já que o exercício de confissão de pecado não deu certo aqui, eu quero te convidar para que você fique de pé e abra a sua Bíblia comigo. Vamos ver se alguém vai ficar de pé agora. Agora sim. Evangelho de João, capítulo 17. Você que recebeu o boletim ontem e hoje, tem uma pastoral ali. Somos, quem já leu, levante a mão. Poucas pessoas leram, mas ainda o dia hoje acaba às 0 horas. Já dá tempo você ler
aquilo que o seu pastor escreveu aqui para você. No seu celular tem, você pega seu celular toda hora, no seu boletim. Eu fiz questão de imprimir hoje todo o boletim para você pegar o seu e guardar. Você tem, mas tem uma pastoral aqui para você. E nós vamos ler João capítulo 17, verso 21, 20, 21 e o 22. João 17, verso 20, 21 e o verso 22. Muito bem, já está projetado aí, você que está com sua Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, irmã Célia lembrou aqui para os irmãos, né? E é muito bom a gente lembrar que hoje é o dia, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Sou do tempo que as igrejas iam para o meio da rua, com faixas, ministério de louvor tocando na rua, andando, parando os bairros, e os crentes, todo mundo passando, não tinha sete, não tinha nada, os crentes passavam em grande multidão, os homens passavam do lado, respeitavam. Mas hoje não vemos mais igrejas fazer isso. Mas você que está com sua Bíblia, diz assim o texto, a minha versão é a versão revista e atualizada, diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Vamos ler todos juntos do versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Vamos ler o versículo 21, bem bonito, em uma só voz. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Fale comigo mais uma vez. Amantíssimo Senhor, essa é a tua palavra. Neste dia que foi separado para a comemoração do 16º aniversário da PIB de Fazenda Grande 4, nós queremos te agradecer por esse momento especial que é o momento da tua palavra. Eu me sinto nesta manhã privilegiado por estar aqui na tua casa e poder ministrar a tua palavra como teu servo. E nesta hora eu te peço que a tua igreja esteja pronta para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz, que desde o início deste trabalho o teu Espírito já se manifestou neste lugar. Eu te peço nesta hora, Senhor, que tudo que não vem do Senhor vai embora agora, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, tudo que não vem do Senhor, caia por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. E que a paz, que excede todo entendimento, esteja preenchido em nossos corações. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu me lembro que no meado do ano, a irmã Célia, hoje eu peguei a irmã Célia, a irmã Célia Rodrigues, ela chegou para mim e disse assim: pastor, qual vai ser o tema do aniversário desse ano? E botou na parede.
Marcelo. Pastor, qual é o tema do aniversário esse ano? Porque eu tenho que me organizar com as crianças, os juniores, para a gente fazer um trabalho. E eu orei ao Senhor. Eu disse ao irmão, eu ainda não tenho, mas eu orei ao Senhor. E confesso, meus irmãos, que quando eu orei ao Senhor, o Senhor me falou sobre esse tema e eu relutei um pouco por esse tema, para que esse tema não fosse esse tema, porque é um tema forte, é um tema real, é um tema atual e um tema que você tem que estar preparado para poder ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E eu tentei agregar outros temas, outras coisas, busquei no Senhor, mas foi esse o tema. Quando a irmã Célia novamente me colocou, cadê pastor? Eu disse para ela, o tema vai ser esse, somos um. Mas quando eu estudando esse texto, muitas coisas me falaram grandemente em cima desse texto que foi apresentado aqui nesta manhã. À noite nós estaremos falando sobre a oração sacerdotal de Jesus aqui nesse texto. E nesta manhã nós queremos falar sobre esse objetivo de Jesus quando nós lemos esse texto. O interessante desse texto é que Jesus ele fala daqueles que estão presentes, que ouvirão a palavra que será pregada pelos discípulos, mas ele também fala por aqueles que ainda ouvirão e crerão nessa palavra. E esses, aqueles, somos nós, eu e você. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava preocupado com as nossas vidas nos dias de hoje. E ele já estava falando acerca da unidade. Porque talvez fosse algo bastante peculiar e bastante difícil nos últimos dias viver em unidade. E talvez, se você não sabe o que é unidade, é diferente de união. União é todos juntos. Mas na união, nem todos podem ter o mesmo pensamento. Presta atenção nisso. Nós estamos aqui unidos, mas cada um tem os seus pensamentos. Mas a unidade é diferente. A unidade, além de você estar unido, todos devem ter o mesmo pensamento. A unidade, ela trabalha em cima de pensamento. Todos os pensamentos. Nós estamos unidos, mas nós estamos em unidade. Então, veja o quanto é importante a unidade. Talvez você ir na casa de um irmão, você ir lá visitar alguém, você fazer uma coisa, você ajudar alguém, faz parte da união. Mas nem sempre você está com o mesmo pensamento. Talvez você está aqui na igreja, vir para os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, você está unido com a sua igreja, mas possa ser que você não esteja em unidade, no mesmo pensamento, que você não concorde com as coisas, que você acha que tudo está errado. Você está aqui unido na hora do culto, meu irmão de coração, abraça, aperta a mão, momento de confraternização, mas a unidade talvez não seja a mesma. E é isso que Jesus está manifestando nesse texto. A importância da unidade. O mesmo pensamento. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus alinha esse texto de unidade falando sobre a Trindade. A Trindade é o que existe de mais misterioso e mais profundo
de Deus. É algo que é difícil de explicar, mas é algo que você precisa crer. E Jesus usa isso. Ela é tão profunda que a conhecemos muito pouco. É tão misteriosa que eu e você a gente conhece muito pouco, até para falar sobre a Trindade. É tão misteriosa, é tão profunda que a gente não tem muito acesso a isso. Mas é chamada a Trindade de mistério da Santíssima Trindade. Você já deve ter ouvido isso. É um mistério. Os crentes pentecostais gostam. É o mistério de Jeová. É o mistério. Então, é o mistério da Trindade. Mas a Trindade, portanto, preste atenção no que eu vou te dizer agora, para que você entenda o teor dessa mensagem. A Trindade, portanto, é a unidade de propósito. Digam comigo, a unidade de... Saiu fraco. A unidade de propósito. É todos os elementos da Trindade, todos no mesmo pensamento, todos os três são um. Os três são um, e esse um é três. E um dos integrantes da Trindade estava aqui falando acerca da Trindade, para o propósito da unidade, a importância da unidade. Quando ele diz: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. A importância da unidade, deste propósito perfeito. E para a igreja e a família, a unidade de propósito também é algo muito importante, principalmente para a igreja. E quero trazer aqui para você a importância da Trindade, a importância da unidade para a igreja. Primeiro, a unidade de propósito é importante porque, primeiro, a unidade de propósito produz conversão de pecadores. A unidade de propósito produz salvação de pecadores. Os pecadores não podem ver a Deus, porque eles vivem nas trevas. Presta atenção nisso. Os pecadores não podem ver a Deus, porque eles vivem nas trevas. Mas quem é que eles podem ver? Você que é cristão. Você é o representante de Cristo aqui na terra. Somos embaixadores do reino. Os pecadores não conseguem enxergar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer. Os médicos, muitas vezes, quando você vai ao médico, eu fui visitar pessoas no médico, eu disse: doutor, eu vou orar por ele. Ele disse: tudo bem, você tem a sua fé, eu tenho a minha, mas a medicina diz isso. Mas na hora que eu fui orar, ele orou comigo, fechou os olhos, orou, intercedeu, estava ali, unido a mim, mas os pensamentos talvez não fossem em unidade ao meu, porque eu entendia que Jesus podia curar, mas talvez ele não, porque a medicina travava esse seu pensamento. Então a maneira como o mundo nos enxerga cria a base para que ele tenha a convicção acerca de Deus. Talvez o mundo hoje, outrora, nos tempos atrás, tinha mais respeito por Deus. Ninguém botava som na frente da igreja. Quando tinha a manifestação dos crentes, o povo respeitava. Mas hoje o povo não está respeitando mais. Sabe por quê? Por causa dos próprios crentes. Porque os próprios crentes têm deixado de valorizar o seu próprio Deus. E seu vizinho está olhando a sua vida.
Seu vizinho está olhando se você é próximo. Seu vizinho está olhando se você é aquele que faz confusão na sua casa. Seu vizinho está olhando a sua roupa que você anda. Seu vizinho está olhando tudo. Porque ele não consegue ver a Deus. Ele, para ver Deus, ele tem que ver você. Deu para entender isso? Então, se você diz que é um em Cristo, você precisa ser o representante de Cristo aqui na terra. Porque todos os cristãos possuem a glória de Cristo na sua vida. E todos nós temos essa mesma natureza. Você tem a glória de Jesus na sua vida, amém? Amém. Use isso na sua vida. Não queira expor seu corpo, use a glória de Jesus na sua vida. O texto diz que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ou seja, na oração de Jesus, ele deu aos discípulos a glória que Deus deu a Jesus. Estão dando para entender isso? A sua responsabilidade. Pois é. A unidade de propósito, ela é importante porque ela promove a sustentabilidade e a permanência de pessoas na fé cristã. A unidade de propósito, ela é necessária para dar sustentação e permanência nas pessoas. Porque existem pessoas aqui que estão olhando você. Existem pessoas que estão aqui nessa igreja, que muitas vezes estão fracos na fé, mas ao olhar a sua vida, ela se fortalece. Veja o quanto é importante você estar forte. Tem pessoas que têm um carinho muito grande por você, e olha a sua vida. E elas se fortalecem através da sua vida, através de você, através da sua palavra, através da unidade dos seus pensamentos, das suas ideias. Os reinos que são divididos, presta atenção, eles são destruídos. A Bíblia mostrou ao longo da história que todos os reinos que foram divididos, eles foram destruídos. Então, se uma igreja, ela é uma igreja que procura a divisão, sinto muito ele dizer, essa igreja pode não prosperar. Por causa de reino dividido, por causa de divisão, por causa de pensamentos contrários, por causa de fatores externos. A casa dividida cai por fatores internos e externos. Sem unidade de propósito, sem unidade de pensamento, não há sustentabilidade da fé cristã. Ou seja, se você não tiver unidade, a contar de dias, sua fé será vacilante. Então você precisa estar unido e também estar em unidade. É por isso que Jesus disse que nós devemos ser um. Ele está falando de unidade, a importância da unidade. Jesus veio aqui na terra e ensinou que reino dividido contra si mesmo será devastado, não vai prosperar. Quantas igrejas você conhece que se repartiram, que se dividiram e hoje estão aí com os ministérios oscilantes? Você conhece? E vou mais além. Talvez essa mensagem chegue a alguém que está me assistindo aqui agora. Aquelas pessoas que foram o pivô dessa repartição das igrejas, as pessoas que se manifestaram negativamente e que criaram tumultos dentro da igreja, essas pessoas, 95% delas não estão na fé cristã. Isso não é uma afirmação do pastor, é uma constatação. Pegue e olhe. A vida está toda destruída. Problema de casamento, não estão mais na fé cristã. Filhos afastados, uma série de fatores. Problema em casa, problema no trabalho. O seu comércio não prospera. Sabe por quê? Porque carrega consigo o peso da divisão. E é pesado. Jesus disse para você: seja um.
Tenha unidade. Seja unido. Pensamento. Propósito. E as pessoas que geram isso sofrem na sua fé, porque uma casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. É o que está escrito em Mateus capítulo 12, verso 25. Não há ação do diabo que possa nos dividir. Amém? Amém. Presta atenção. Não há uma ação do diabo que possa dividir a igreja do Senhor. O diabo não pode dividir a igreja do Senhor, a não ser que nós mesmos, nós que somos a igreja, dermos lugar para Satanás entrar e fazer um trabalho através de você e destruir a igreja, dividir a igreja. Mas ele sozinho, ele não consegue, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Então muitas vezes as pessoas dizem: o diabo entrou naquela igreja. Não, o diabo não entrou não. Você foi que deu espaço para o diabo usar a sua vida para você ser um agente de divisão na igreja do Senhor. O diabo sozinho, ele não pode dividir uma igreja, a não ser por meio das suas atitudes. Quando você fala mal, quando você manifesta o seu desejo contrário, o seu pensamento contrário, a igreja toda está querendo ir por aqui e você por cá dizendo que não, que não, que não. Se Deus está mandando você estar em unidade, a ação do inimigo usa você para divisão. Então esteja atento a isso. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Quero que John bote esse texto aí. Anote esse texto para você não esquecer. Quem gosta de colar um pedaço de papel atrás da porta do guarda-roupa, bote esse texto. Diz assim: rogo-vos, irmãos, tem uma vírgula, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, outra vírgula, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Paulo falando, pedindo, em nome de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. É Paulo que está pedindo isso. Antes sejais inteiramente unidos. O que é que Paulo está pedindo? Não tenha divisão, sejam unidos, na mesma disposição mental. Olha o pensamento. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer, forma de agir. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo em nome de Jesus para os coríntios que estavam em divisões, dissensões. Paulo está pedindo: pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, parem com essa divisão, tenham o mesmo pensamento. Que a divisão não vem de Deus, seja na igreja local, ou seja na família. Se houver divisão por fatores internos ou externos, a casa vai cair. O jovem gosta dessa expressão: e a casa de fulano caiu. O pai dele descobriu tudo. A casa caiu. Bicho, meu pai soube que eu fui para a recuperação, a casa caiu. A casa caiu. Quem foi para a recuperação? Deixa eu falar. Não vou perguntar para a casa de ninguém cair aqui na igreja. Mas uma igreja local ou uma família, se houver divisão por fatores internos ou externos, essa casa vai cair. Se você quer que a sua família seja próspera, tenha unidade. Amém. Se você quer que a sua igreja cresça, seja próxima, tenha unidade. Amém. Mas se você quer que ela não avance, seja o agente de Satanás para ser instrumento de trazer divisão. Fale mal dos outros, critique seu pastor, critique a igreja,
não participe de nada, aí você vai ver a sua igreja descendo a beira. Esteja atento. A Bíblia diz que quem tem espírito ouça o que o Espírito diz. Então esteja atento. Terceiro, a unidade de propósito produz comunhão profunda. É uma comunhão profunda que não se vê em nenhum lugar. A comunhão que existe na igreja, você não vê em nenhum lugar. Quando a igreja tem comunhão, você não vê isso em nenhum lugar. A prova disso foi a comunhão que aconteceu na igreja primitiva dos primeiros cristãos, que está marcado até hoje na história do cristianismo. Esse café maravilhoso que nós tivemos aqui. Lá na empresa teve um café. Que esse vídeo não chegue lá à minha liderança. Mas o café daqui deu 10 a 0. Glória a Deus. Glória a Deus. Fruta, cuscuz desfiado, cuscuz com carne desfiada, bolo de batata doce. Eu comi um bolo de batata doce aí hoje. Comi hoje aí um bolo de batata doce, cuscuz com leite de coco. Lá não teve essas opções. Lá teve um negócio de um sanduíchezinho, um negocinho ali, um creme dentro do pão e acabou. Suco e refrigerante. Eu não estou bebendo refrigerante. Café, frutinha. Aqui tem opções. Você não vê em nenhum lugar. Você vai no restaurante, não serve, aqui ainda tem mais coisa. Amém ou não? Amém. E lá você está pago. Vai pesar R$50, 60. Botou a melancia pronta. A comunhão permanente e profunda é uma das marcas daquelas pessoas que são unidas. Propósito de pensamento. É perseverando unanimemente todos os dias que nós vamos alcançar os objetivos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46, diz o seguinte: e perseverando unidos todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Comia junto com alegria e singeleza no coração. Essa unidade de propósito abre entendimento para que possamos ver a necessidade do outro. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estava ali. Eu vi muitos jovens, quando o pastor disse assim: primeiro os de mais idade vai servir hoje. Aí os irmãos de mais idade, o jovem recuou. A necessidade do outro. Vocês têm perna forte, pode esperar. Os outros vão ser primeiro. As crianças, os anciões são primeiro. As mulheres com necessidades especiais, tem uma grávida, é primeiro. É pela necessidade do outro. Vai ter mulheres aqui que vão engravidar, amém? Amém. Glória a Deus. Quem sabe tem uns gêmeos aí também. Glória a Deus. Mas vão engravidar aquelas que estão casadas. Em nome de Jesus. Que vão receber a bênção. Aquelas que estão casadas, né? A bênção do casamento. Mas o texto de Atos, capítulo 2, 44, 45, vai falar sobre a unidade, a união de propósito, que em nenhum lugar você vai ver. Se você chegar no seu trabalho, muitas vezes disser que você está passando por necessidade, às vezes as pessoas não dizem nada a você, manda você procurar uma igreja. Você percebeu isso?
Manda você procurar uma igreja. Lá na minha igreja tem um bairro. Lá no meu bairro tem uma igreja. Porque a igreja chega lá e supre a necessidade das pessoas. Sabe o que é isso? Unidade, pensamento, propósito, comunhão. Manda você procurar uma igreja. Esse é o poder da igreja. A unidade de propósito produz crescimento. Se você quer ser crente que cresce, seja unido, tenha unidade de pensamento. Os crentes primitivos caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47, pode 47 aí, só 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A unidade de propósito produz crescimento. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus vai abençoando quando você está unido. Deus vai fazendo você prosperar. Você vai tendo mais coisas na sua casa. Você vai comendo mais coisas que você gostaria. Você vai modificando no seu carro. Deus vai abençoando a sua vida. Amém. Quando você é um em Cristo, segue o conselho de Jesus, a sua vida ela se torna muito mais abençoada. Mas quando você tem no seu pensamento um pensamento de divisão, de falar mal, de criticar, a sua vida não anda. Acordem. A sua vida não prospera. Você não avança. Os crentes primitivos caíam na graça do Senhor. O mundo reconhecia o cristianismo que eles estavam praticando, ajudando as pessoas. As pessoas, quando a igreja faz trabalho fora, é a TV Bahia que vai cobrir, é a Record que vai cobrir, a igreja está fazendo um trabalho social, está abençoando, chama a atenção do mundo. As pessoas vão ver. A Igreja Universal faz um trabalho fantástico de beneficência cristã. Eles colocam mais de 45 mil pessoas na Fonte Nova, com várias toneladas de alimento. Independente de denominação, de religião, o alimento é para o povo. A Record vai cobrir, a Rádio Sociedade, a TV Bahia, todo mundo vai cobrir esse evento. Sabe por quê? Porque está todo mundo ali em unidade de pensamento, de acabar com a fome das pessoas que necessitam. Quando você está em unidade, há reconhecimento. Quarto, quando você está em unidade de propósito, produz em você vida espiritual ativa. A igreja é um conjunto de membros, independentemente que não trabalhem para si, mas devem trabalhar para o corpo de Cristo. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Para que haja vida sustentável. Estamos aqui nesse mundo hoje, buscando do Senhor a edificação espiritual das pessoas. Você quer ser crente avivado? Né? As pessoas já gostam de falar do avivamento. Porque o avivamento é você ser unido, é você dar lugar ao Espírito Santo, é você não falar mal dos outros, é você estar no mesmo pensamento. Esse é o avivamento que faz você crescer, que lhe traz edificação espiritual. Amém. Você quer ter uma vida espiritual ativa? Seja unido nos propósitos, nos pensamentos, tenha unidade com a sua igreja. Você quer crescer espiritualmente? Avance nessa parte. Trabalhe a sua vida dentro do corpo de Cristo e não para os seus próprios interesses fora do corpo de Cristo. Trabalhe a sua vida dentro do corpo de Cristo. A igreja não é por causa de você. A igreja é você. Não é por causa de você. A igreja é você, é Ele. Que faz parte
desse corpo. Então não pode ser como você quer. Todos têm que ser um no mesmo pensamento. Eu acho que deve ser assim, mas você já parou para pensar que o que você acha pode estar errado? Você não está pensando no coletivo, você está pensando em você. A unidade de propósito produz manifestação do poder sobrenatural de Deus, que se cumpra na nossa vida. O texto diz, Atos capítulo 4, verso 31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Bota esse texto, João. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam o quê? Reunidos. Eles estavam reunidos. Mas o interessante desse texto, depois do ponto e vírgula, é que a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque todo mundo que estava reunido ali estava em unidade de pensamento. Então, quando Deus derramou o Espírito Santo, atingiu a todos. A Bíblia diz que ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez começaram a anunciar a palavra de Deus. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando eles estavam reunidos, estavam em unidade de pensamento. Amém. E Deus manifesta a sua glória quando você está em unidade de pensamento. Amém. Deus, Ele manifesta a sua glória quando você está unido, quando você está em unidade, quando você pensa igual. A bênção é para o seu irmão, mas é para você também. Mas quando você começa a falar, seu irmão continua sendo abençoado por você, vai deixando de receber aquilo que Deus já tem planejado para você, porque você fica fora da unidade. Eu agora vou falar de uma coisa que talvez incomode muita gente. A unidade de propósito, ela tem um poder crucial para eliminar calúnias, fofocarias, divisões e difamações. Vou repetir. A unidade de propósito tem um poder crucial para eliminar calúnias, fofocaria, divisões e difamações, dissensões no meio do povo de Deus. O que elimina a fofoca é unidade de pensamento. O que elimina a divisão é unidade de pensamento. O que elimina a dissensão, calúnia, é unidade de pensamento. Há um texto que nos mostra isso, Atos capítulo 5, verso de 1 até o verso 11, vai contar a história de Ananias e Safira, e você conhece a história. Você conhece essa história. Eles retiveram uma parte da propriedade que venderam, tomaram atitude sozinhos, não estavam com o mesmo pensamento, fizeram aquilo que Deus não mandou. Aconteceu sobre ele o que eles mesmos procuraram. A Bíblia diz que eles foram fulminados por causa de pensamentos contrários, falta de unidade, falta de pensamento verdadeiro. Mas eu quero encerrar essa mensagem nesta manhã falando para você que a unidade de propósito, ela elimina dissensões, fofocaria, confusão, mas ela também produz vitória. Amém. Espetacular. E vitórias milagrosas na vida do cristão pelo poder de Deus. O conselho que eu digo para você nessa manhã é que você analise alguns personagens bíblicos que ao longo da história, por causa de guardar a unidade de propósito, tiveram as suas vidas abençoadíssimas. Gideão foi um desses.
Os 300 homens seguiram os mesmos propósitos com Gideão e derrotaram 135 mil homens da guerra. Vocês conhecem a história? Por causa de unidade de propósito. Estavam todos eles unidos com Gideão. Produz vitória. Produz vitória. A Bíblia apresenta Josafá. Josafá era aquele que tinha medo dos seus inimigos que cercaram. Mas Judá, o profeta, chegou com a mensagem de grande livramento. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Amém. Não fique com medo. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Amém. Quando você tem o mesmo pensamento, você tem a mesma ideia, quando você está unido, está em unidade, Deus ele peleja por você. E o que aconteceu foi que o exército viu, uniu-se em um só mesmo propósito e pôde conquistar uma vitória espetacular. A unidade traz para você vitória espetacular. Traz para você uma vitória espetacular. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: Mateus 18, verso 18 e 19. Coloca aí, John. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Deus está vendo tudo. E tudo que é desligado aqui na terra terá sido desligado aonde? No céu. Deus está vendo tudo. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Aleluia. A Bíblia diz que onde tiver quantos ali? Um só? Quando tiverem quantos? Dois ou três. E aí vai acontecer o quê? Dois ou três, o mesmo pensamento. Não é um. Não é um pensamento, que tem alguém para concordar. Dois ou três em unidade, em pensamento, ali Deus vai estar. Porque o nosso Deus é um Deus de unidade. É por isso que Jesus disse: sejam um. Amém. No mesmo pensamento. Glória a Deus. Se mantivermos a nossa unidade de propósito, portas para essa igreja serão abertas. Amém. Se você tiver unidade de pensamento, de propósito, Deus vai abençoar muito mais essa igreja. Amém. Deus vai abençoar a sua igreja, você que está me assistindo também. Unidade de propósito é muito importante. Pensamento. Não permita que a sua vida seja uma ação de Satanás. Satanás sabe que uma igreja com unidade de propósito, essa igreja avança. Mas quando você não está em unidade, você é o agente para essa igreja não avançar. É você, é eu. Se mantivermos a unidade dos nossos propósitos, milagres extraordinários acontecerão neste lugar. Aleluia! Amém. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Sua vida vai ser próspera. Você vai resolver seus problemas financeiros. Amém. A sua casa que você tanto quer vai chegar. Amém. Seu marido que você tanto quer aqui na igreja, ele vai chegar. Amém. Seu marido que ainda nem chegou, mas você está orando: Senhor, manda o marido para mim, desunido, que Deus vai mandar. Amém. Deus vai mandar. Aquela menina que você está esperando ela chegar, Deus vai mandar. Aquele filho que você está esperando chegar no seu ventre, Deus vai mandar. Amém. Você precisa estar em unidade de propósito. Você que quer um netinho, esse netinho vai chegar.
Você que deseja, netinho, quero neto, ainda não tenho neto. No tempo certo Deus vai mandar. Tenha calma. O primeiro passo é você estar unido, é você estar no mesmo pensamento, é você estar com unidade de propósito, é você saber ser igreja. A igreja será levada a patamares altíssimos. Essa igreja será levada a patamares altíssimos. Mas isso só acontece se essa igreja tiver unidade. Enquanto as pessoas tiverem pensamentos contrários, nós não vamos para lugar nenhum. Mas se tiver em unidade, essa igreja alcançará voos fantásticos, extraordinários. Faremos grandes obras neste lugar. Fazenda Grande 4 precisa de uma obra social grande. E talvez você não saiba, Deus quer usar essa igreja. Amém? Amém? Deus quer usar essa igreja. Mas por que será que Deus ainda não usou? Por que será que Deus ainda não usou? Ele quer usar, mas por que será que Ele ainda não usou? Reflita. É por isso que Jesus disse: sejamos um. A Trindade, o pensamento. Deus quer fazer uma obra social aqui nessa comunidade Fazenda Grande 4 como nunca existiu aqui. E Ele quer usar essa igreja para ser uma fonte. Mas para isso acontecer, precisamos estar em unidade. Para que essa profecia ela se realize. Amém. Precisamos ser um de verdade, não da boca para fora. Porque no momento que o crente mais mente, o crente mente, pastor, mente. Pastor, crente mente. No momento que o crente mais mente é na hora do louvor, que fala um bocado de coisa para Deus, fala um bocado de coisa para o irmão, mas muitas vezes não vive o que fala. Na primeira oportunidade, critica, fala mal, acaba com sua igreja é a pior, como se fosse a pior. A igreja do vizinho é sempre a melhor. As coisas que tem na igreja do vizinho é sempre a melhor, a sua é sempre a pior. Que unidade é essa? Enquanto as pessoas estão lá fora, admiram o trabalho da sua igreja, você que está aqui dentro não consegue enxergar. O problema pode ser você. E Deus está falando com você nessa noite. Pode ser você o problema. E a igreja pode estar sendo atingida por causa de você. Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Amém. Todo ano eu trago um pastor aqui, amigo meu. Eu trago grupos. Eu trago cantores. Mas esse ano Deus disse não. É vocês. É você. Até eu mesmo me esqueci, convidei uma pessoa, a pessoa deixou certo, mas quando chegou dias antes do aniversário, eu disse: eu não vou poder ir, pastor. Aí eu me lembrei, Deus disse: não é ninguém, é vocês, que eu quero que vocês sejam. Amém. Não é louvor de nenhum, não quero nenhum aí, é vocês. É o ministério de louvor, vocês. O pastor que vai pregar é você. Eu quero que vocês se unam. Quero que
vocês sejam um em pensamento, porque eu tenho muita coisa para fazer nessa igreja. Amém. Glória a Deus. Então eu quero te convidar para que você fique de pé nessa hora. E quero convidar o Ministério de Louvor, que nós vamos cantar a música tema. Eu não vou pedir para vocês darem as mãos, não. Não vou pedir para você se abraçar. Não vou pedir para você fazer nada disso. Mas se você sentir de Deus, se o Espírito Santo tocar em seu coração, você sentir que você deve abraçar, que você deve dar a mão a alguém, faça isso. Não porque o pastor pediu, porque eu não estou te pedindo nada. Mas se você sentir, faça isso. Comunhão de graça.